Olá, boa noite a todos vocês que me escutam neste momento. Hoje quero trazer para vocês aqui uma meditação numa passagem da Bíblia, onde Deus nos fala algo a respeito de Davi. Hoje quero estar comentando com você a respeito de frustração. No mundo em que vivemos hoje, pleno século XXI, sabemos que a frustração ela tem tomado conta de muitas pessoas. Elas têm invadido muitas vidas. A frustração tem invadido muitos pensamentos. A frustração ela tem feito muito estrago. Por quê? Porque sonhos são enterrados, esperanças são perdidas. A falta de entusiasmo ela acaba caindo por terra e se perdendo. Frustração é algo muito ruim. É o mal do século XXI e tem atormentado a muitas pessoas. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, eu vou estar lendo o versículo 1, capítulo 16, versículo 1. A Bíblia Sagrada nos diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei, disse o Senhor. O título dessa passagem diz: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Não sei você que me escuta, se já ouviu falar a respeito de Davi. Quem foi Davi? Quem foi este homem que a Bíblia relata, né? E que a Bíblia comenta muito sobre ele? Quem foi este homem que a Bíblia chega a dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Quem foi esse homem? Quem foi Davi? A Bíblia diz que no tempo em que Saul, escolhido por Deus, reinava no povo de Israel, reinava entre o povo de Israel. E como é sabido, existe muitas pessoas até os dias de hoje que quando é lhes dado autoridade, quando é lhes dado poder, quando é lhes dado uma capacidade extra, eles acabam extrapolando, se perdendo o controle, perdendo totalmente o controle, se perdendo do verdadeiro foco e sentido. Acabam se achando superiores a outras pessoas. Na época não era diferente, Saul não foi diferente. Saul, quando se tornou o rei, ele usufruiu de tudo e ele acabou esquecendo do propósito que ele tinha com Deus, do propósito que ele tinha com o Todo-Poderoso. E acabou se corrompendo a chegar a um ponto em que Deus disse: chega. Ele chamou o profeta Samuel e disse: e aí? E até quando? Até quando vão tolerar alguém que eu já rejeitei há muito tempo? E ele deu uma ordem: pega o azeite, pega o óleo da unção e desça até a casa de Jessé, o Belemita. Desça até a casa de Jessé e lá eu te mostrarei alguém, e você irá ungir-te alguém, e esse alguém será o rei que reinará no povo de Israel. Jessé, ele tinha muitos filhos.
Eles eram uns quantos filhos? Mas o mais novo, Davi, ele apacentava as ovelhas de seu pai. Esse não parava muito em casa. Ele parava mais era no campo. Ele parava mais era trabalhando no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. É sabido que as ovelhas você tem que estar trocando elas de lugar. Elas vão se alimentar, aqui tem uma pastagem, a pastagem tem que estar no ponto e no nível, e você tem que ter todo um cuidado de pastoreá-las e colocá-las nos lugares certos para que elas possam se alimentar. Ovelha também é um bicho, é um animal muito sensível. E é necessário ter certo cuidado, porque qualquer outra presa, qualquer outro animal, elas acabam se tornando presas fáceis. Então, Davi tinha essa atenção. Tanto é que ele contou uma história de que um dia um urso veio e tentou tomá-la uma de suas ovelhas. Ele lutou contra o urso e ele venceu o urso e ele matou o urso. E não deixou o urso ferir a sua ovelha. Ele era um bom pastor. Ele era um menino muito bom. Outro dia, talvez à tardinha, não sei o horário, ele conta que um leão veio e tentou tomá-las, abatê-la, uma de suas ovelhas, e ele acabou o impedindo. Ele lutou contra o leão e ele venceu o leão e não deixou ferir sua ovelha. Então Davi naquele campo, Davi apacentando as ovelhas de seu pai, ele não tinha uma vida muito fácil. Ele não tinha uma vida agradável. Ele estava ali, mas eu tenho certeza que ele, sabendo dos seus outros irmãos, ele desejava com certeza, por ser mais novo, estar lá junto deles, de seus pais, de sua mãe, de seus irmãos. Mas ele ficava ali manhã, tarde, noite, madrugada, apacentando as ovelhas de seu pai. Resumindo, meio que excluído de tudo. Vocês imaginem só como é a vida de um filho agora rejeitado, excluído, cobrado, porque ele tinha que dar conta das ovelhas. Ele tinha que dar conta, de apacentar o rebanho de seus pais. Ele tinha que dar conta de cuidar das ovelhas da família. E nos dias de chuva, como vocês acham que Davi se sentia? No dia em que a fome batia, no dia em que a tristeza chegava até ele, no dia que Davi tinha dor de cabeça, no dia que Davi não estava bacana, não estava legal. E você sabe muito bem o que persegue nós, o que nos persegue quando a gente se encontra dessa forma. Uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Ela acaba tomando conta de nós. A vontade é jogar tudo longe, a vontade é deixar tudo de lado. A vontade é correr desesperadamente até que chegamos a algum lugar, abramos os olhos e vejamos que parece tudo mudou. Eu estou bem, as coisas estão tudo em ordem. Mas não é assim que acontece, é sabido disso. Eu me pego a pensar nos momentos tristes em que Davi passou ali, nos momentos tristes e frustrantes em que Davi passou naquele lugar, naquele campo, cuidando das ovelhas com amor e carinho. E você sabe o que eu vejo Davi fazendo? Construindo uma harpa. E nessa harpa, ele dedilhava as cordas daquela harpa, declarando e louvando ao Deus invisível, Deus de Isaac, Jacó e Abraão.
E ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando é que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, quando é que você usa essa expressão? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No momento de alegria você usa essa expressão? Sim, em prol de agradecimento. Mas essa pronúncia ela é muito usada no momento da angústia. É quando a doença chega. É quando a dificuldade chega. É quando a tristeza chega. É quando o desânimo chega, o desemprego chega, a desilusão chega, a frustração chega. Quando os amigos se vão. Quando a pessoa em que você mais acreditou está próximo de ti, te dá as costas. É nesse momento em que nós olhamos para os céus, depois de muito sofrer e chorar, talvez assim dizendo, e recordamos e lembramos, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi usou essa pronúncia. Salmos 23 ele fala assim. Por que será que ele usou essa pronúncia? Porque a esperança dele estava em quem? Nos seus irmãos? Eliabe, Abinadab, Samã? Não. Estava no seu pai? Jessé? Não. Estava em Deus. Outro dia ele disse lá no Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Por que ele disse isso? Porque ele tinha uma esperança, não nos seus familiares que iriam lhe ajudar, mas em Deus que iria lhe trazer a solução. Ele tinha uma perspectiva de vida, ele tinha um entusiasmo, ele tinha o famoso up dentro de si, dizendo, mas eu vou dar a volta por cima. Ele tinha essa alegria, esse prazer dentro de si e podia declarar que um dia ele iria vencer. Por que ele declarava isso? Porque ele sabia que Deus, o Todo-Poderoso, o contemplava de algum lugar deste universo. E onde é que está a nossa esperança, meu amigo? Onde é que está a tua esperança? Onde é que está a tua perspectiva? Onde é que está o teu entusiasmo, o teu encorajamento? Onde é que você tem apostado, como diz um dito lá fora, as suas fichas? Aos mais novos, as gerações mais novas não vão entender, mas antigamente precisávamos de fichas para fazer ligações telefônicas. Íamos aos orelhões e usávamos fichas, e quando estava acabando nós tínhamos que colocar outra fichinha. Eu peguei um pouquinho, o final, né, dessa época. Mas onde é que nós estamos apostando todos os nossos créditos? É na força do nosso braço? É no nosso conhecimento humano? Nós devemos de ter uma esperança de que Deus ele existe, é real e cuida de nós. Quando Deus mandou Samuel à casa de Jessé escolher alguém a qual Deus, mostraria quem era e ser ungido como rei, era porque Deus não suportava mais ver o seu povo sofrendo nas mãos de um rei que não estava nem aí. Saul não estava nem aí. E Deus estava odiando aquilo. Quando Jessé chegou à casa de... Quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele chegou com óleo nas mãos, conversou com Jessé e disse, eu preciso fazer um sacrifício aqui com vocês e eu preciso de toda a tua família reunida, porque Deus escolheu um de vocês para ser ungido. Quando, olha bem, vejam bem, quando Samuel vê Eliabe passando, ele disse, é esse que Deus escolheu. Por quê? Eliabe era um homem forte, robusto, tinha os olhos diferentes, mais claro, bonito. Era um homem de uma pele bonita, musculoso, malhado, treinado para o exército.
quando Samuel olhou, ele se encantou e disse: o cara é perfeito, o cara é formoso, é esse o escolhido. Mas Deus falou no coração dele, dizendo: ei, não é esse que eu escolhi. Não atenta para a sua beleza e formosura, porque eu não sou como vocês que o vejam por fora. Eu o vejo por dentro. Não é esse que escolhi. Nesse meio tempo ele olhou e viu Abinadab e pensou: é esse, olha só. Olha só, esse aí, os músculos, os bíceps e tríceps deles são mais formulados. É esse que Deus escolheu. O cara é perfeito, é bonito, cabelo muito lindo. Deus disse: não é esse que eu escolhi. Da mesma forma passou Samar e os outros 7 filhos de Jessé. E nenhum daqueles escolheu o Deus Todo-Poderoso. Nenhum dos lindos, bonitos à vista. Nenhum dos que tinham uma aparência bonita foram dos escolhidos. Samuel então olhou para Jessé e disse: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Porque não é nenhum desses que Deus tem escolhido. Jessé disse: tem o mais novo, né? Mas só que ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele fez pouco caso, ele fez pouca importância, porque se Deus não escolhera nenhum daqueles, Davi era um homem diferente. A Bíblia diz que Davi era ruivo, Davi era baixinho, tinha pouca estatura, era um menino. Jessé disse: ele está lá no campo apacentando as ovelhas. E Samuel disse: eu não posso começar o sacrifício e o holocausto. Ninguém poderá sentar ao redor dessa mesa e dar início enquanto este não chegar. Ei, algo surpreendente aconteceu. Jessé mandou chamar Davi. Davi veio do campo. Quem conhece ovelha, quem trabalhou com ovelha, quem já teve contato com ovelha, sabe que o cheiro é muito forte. A lã, a ovelha tem um cheiro muito forte. E é necessário um bom banho, ficar bem para que aquele cheiro saia. Então Davi não estava como os demais, bonitinhos, arrumado, malhado. Davi estava vindo do campo. Eu não sei quantos dias ele estava no campo. Eu não sei quantos dias ele estava lá, mas Davi estava no campo. Davi então veio do campo, chegando de lá, cheirando a ovelha, aquele cheiro de ovelha forte. Quando ele chega, o Senhor, meu Deus, o nosso Deus, o Deus grandioso, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão, disse: coloque-se de pé, porque ele chegou. Levante-se e unja ele, porque é ele o meu escolhido. Porque é ele a quem eu tenho escolhido. Davi foi então ali escolhido por Deus e ungido por Deus, e diz a Bíblia que Davi era um jovem ruivo, era formoso, de semblante e de boa presença. Por que ele era assim? O Espírito Santo de Deus é quem faz a diferença na minha vida. É quem faz a diferença na tua vida. A presença do Todo-Poderoso é quem faz a diferença em nossas vidas. Quando Davi chegou, foi notória a sua presença, porque a presença do Senhor era com ele, porque o que ele fazia era apacentar as ovelhas e se abraçar com Deus, clamar a Deus, falar com Deus, ter convicção de que Deus cuidava dele, que um dia iria tirar ele lá daquele campo. Davi foi ungido então a rei de Israel, escolhido por Deus, o grandioso, o eterno, o todo-poderoso. Seus irmãos e todos ficaram surpresos ao ver aquilo ali. Depois que Davi foi ungido, ele continuou a sua trajetória. Sua vida não mudou ali diretamente para rei. Quando nós descansamos em Deus, há todo um progresso, há todo um percurso a ser percorrido. Quando nós fizemos do nosso jeito, é do nosso jeito, mas quando nós fizemos acreditando em Deus,
É da forma qual Deus deseja que seja feito. Então Davi continuou trabalhando nas ovelhas e cada vez fazendo mais salmos e salmodiando a Deus. E o povo de Israel se encontrava em uma grande batalha contra os filisteus. E de repente eles foram desafiados pelos filisteus. Os filisteus fizeram uma proposta: ei, nós damos um homem dos nossos e vocês um homem de vocês, e os dois lutem até a morte, o que vencer será vitorioso. Só que era o exército do Deus vivo contra os filisteus. E eles se encontravam alguns dias de batalha e ninguém queria enfrentar o homem dos filisteus porque era um homem gigante. Aproximadamente 3 metros de altura, treinado em guerra, homem valente, homem que sabia manejar bem uma espada e um escudo. Jessé chamou Davi do campo e disse: ei, Davi, vai ver seus irmãos como estão, se precisam de alguma coisa. De repente Davi chega lá, querendo saber dos seus irmãos, e vê aquele gigante desafiando o exército de Israel. Davi pequenininho, imagine, 1 metro e pouco contra aquele homem de 3 metros. Davi olha e diz: mas quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo, a quem eu amo muito, a quem eu amo tanto? Davi disse: eu vou contra esse gigante. Samuel, ainda rei, ou melhor dizendo, Saul, ainda rei, gostou da atitude e disse: ei, vai, então tá. Colocou as suas vestes, seus escudos, suas roupas, né, de ferro em Davi. Davi não conseguiu nem levantar, muito menos caminhar. Disse Davi: tira tudo isso de mim. Um dia o urso veio para atacar uma de minhas ovelhas e eu não deixei. Outro dia um leão veio e eu impedi, eu os matei, porque Deus foi comigo. Eu vou contra esse incircunciso no nome do Deus vivo. Davi se ergueu, pegou umas pedras de ribeiro, pegou sua funda. Quando o gigante olhou e disse: que mandaram agora uma criança vir contra mim? Eu darei sua cabeça aos corvos, às aves do céu. E Davi veio, né, na certeza de que Deus era com ele. Manejando, colocou uma pedra do ribeiro em sua funda, veio manejando, e o gigante veio com aquela espada dizendo: que tu pensa que tu tá lutando contra um cachorro? Contra um animal? E Davi lança aquela pedra vai direto à testa do gigante que tombou. Diz a Bíblia que Davi correu até o gigante, pegou sua própria espada e o cortou seu pescoço. E ali o exército de Deus foi vitorioso. Todos os demais correram contra os filisteus, mas os filisteus dispararam com medo, porque Deus foi na vida de Davi. Porque Deus lá no campo buscou, clamou, se aproximou, né? Davi lá no campo se aproximou de Deus, se aproximou da graça do Senhor e conseguiu ter essa intimidade. Saul havia prometido uma de suas filhas, aquele que vencesse o gigante. A partir daquele dia, Davi agora já não era mais simplesmente um cuidador de ovelhas que ficava excluído. Agora ele passou a ser genro do rei. Ser genro de Saul. Davi agora já não iria mais dormir no campo. Não sei como era a cama, o lugarzinho que ele ficava para poder ficar vigilante. Agora Davi tinha um quarto enorme, uma cama enorme só para ele. Por que tudo isso? Porque Deus era na vida dele. Meu amigo, minha amiga, você que me escuta. Davi tinha ou não tinha motivo para ser um homem frustrado, ter frustrações? Tinha. Talvez você tinha vários sonhos, vários projetos, várias expectativas de vida, assim como eu. Talvez você almejou tantas coisas e nem tudo do que você desejou quando jovem, adolescente, criança, se realizaram na sua fase adulta. Talvez você que é novo,
quer ter esperança, mas não consegue, quer ter fé, mas não consegue. É frustrado com tudo isso, com o mundo em que nos rodeia. Ei, atente para Davi, olhe para Davi, e dessa forma busque o Deus Todo-Poderoso e crie uma esperança, uma expectativa de que Deus é na sua vida e que você vai conseguir, de uma certa forma, superar e vencer tudo isso. Acredite que em Deus você é mais do que vencedor. Essa frustração, ela tem que servir de degrau e não para te parar ali. Essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, as palavras contrárias, porque eu tenho certeza que muitas palavras contrárias você tem ouvido no decorrer da sua caminhada. Por onde você tem ido, você tem ouvido muitas palavras contrárias que tem te impedido de orar, de buscar, de acreditar em Deus, de ver Deus. Mas eu aprendi uma coisa nessa minha caminhada. O dia vem, amanhece, lindo, mas logo, logo a noite está chegando outra vez. E depois da noite o dia volta a brilhar. A terra ela é redonda, o mundo, tudo anda em círculo, tudo que vai um dia vai voltar. Só que nós estamos aqui nessa terra de passagem, não podemos ficar fixados sem sonhar, sem enxergar, sem caminhar para a frente. Nós precisamos colocar de lado essa frustração, usar essa frustração como degrau e tentar avançar. Não digo ser melhor do que ninguém, porque não somos dignos disso, mas nós nos sentirmos bem, vivermos bem, fazermos o que é bom para nós, nos sentirmos pessoas com ânimo, com coragem, entusiasmo. Quero deixar essa mensagem para que você possa estar meditando, para que você possa, a partir de hoje, começar a rever os seus conceitos, a rever em quem você está apostando as suas fichas, aonde é que você está gastando os seus créditos, como é que você está fazendo para mudar algo na sua vida. Talvez você é pai de família, e todo pai de família ele sonha muito por sua família. Talvez você é mãe de família, e como mãe, todas as mães sonham muito em prol da família, em prol do filho, da filha, do genro, da nora. Mas para isso você tem que ter esperança dentro de si, porque senão a gente vai só sentar e ver a banda passar e tocar ao derredor. Acredite em Deus, busque esse Deus, faça como Davi, seja sincero com Ele. Eu tenho certeza que quando Davi dormia naquele campo, ele clamava dizendo: um dia eu quero ter uma cama só minha, maravilhosa para dormir. E com o passar do tempo, talvez ele não esperava tanto de ser o rei de Israel. Mas Deus assim o fez, porque a sua fé foi tanta. Davi errou, Davi pecou, Davi cometeu vários erros, mas mesmo assim Deus olhou para ele e disse: Davi, um homem segundo o meu coração, porque o crédito que ele tinha, o bem que ele fazia, o amor que ele tinha dentro de si, ia muito além dos erros e das falhas que ele cometia. Deus amou Davi, Deus ama você. Deus tem o melhor para te dar, para te propor. Deus tem o melhor a realizar na tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tome posse dessa palavra. Tome posse da promessa de Cristo. Acredite no Senhor. Não deixe que as forças contrárias te impeçam de ter o foco, de ter a perspectiva, de ter a esperança. Acredite. Se você sonha em estudar, estude. Se você sonha em trabalhar, trabalhe. Se você sonha em casar, case. Se você sonha em ter filho, tenha filhos. Se você sonha em ser alguém, um representante na sociedade, vá atrás, porque o universo irá conspirar a teu favor e você conseguirá usufruir do melhor que está preparado para ti antes mesmo de você existir nessa terra. Deus nos ama. Tome posse dessa palavra. Fique com Deus. Forte abraço. Em nome de Jesus,
Deus os abençoe.